Boa tarde! Está no ar o Gaspar News, o seu jornal diário ao vivo aqui na TV Gaspar para mais de 120 países pela internet. Nosso programa tem o apoio de Ciplac Forros e Divisórias, LHS Móveis, Quiloja Multimarcas e Marques Contabilidade e Assessoria. Hoje o Gaspar News é um especial, ganhou um formato especial para tratar dos casos de destituição familiar e adoções aqui da comarca de Gaspar. O assunto foi tema de reportagem da Rede Globo no dia 26 de março. A reportagem foi veiculada no Fantástico e teve grande repercussão, tanto na imprensa local, como também no meio jurídico e no meio político. A reportagem trazia casos em que famílias questionavam o processo de destituição familiar realizados pela então juíza da comarca, Ana Paula Amaro da Silveira. De lá para cá, o assunto continua repercutindo e para falar sobre isso nós trouxemos o professor Roberto Diniz Salti, da FURB. Ele é professor de Direito da Universidade de Blumenau e coordena o projeto Direitos Fundamentais e Cidadania. Ele é também mestre em Direito. Boa tarde, professor. Seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Aline. Boa tarde, comunidade que nos assiste. Quero aproveitar a oportunidade para cumprimentar o Raul Neves, toda a equipe da TV Gaspar. E é uma satisfação estar aqui com você, Aline, para dar algumas respostas possíveis à comunidade a respeito desse conflito que possa ter surgido com o noticiário nacional. Bom, a partir da reportagem, muitas famílias começaram a se manifestar. Procuraram a imprensa, estão procurando o Ministério Público para relatar então as situações que viveram, da forma que as suas crianças foram retiradas pela Justiça, e muitas criaram até a esperança de reaver essas crianças, de ter de volta essas crianças. É o que você vê nessa reportagem que a gente mostra agora. O neto de Andréa Luciane Machado fará neste ano 5 anos de idade. Ainda bebê, ele foi levado da casa de sua filha, que morava na Ilhotinha, pelo Conselho Tutelar de Ilhota. Segundo Andréa, a filha e o genro haviam perdido tudo o que tinham na tragédia de 2008 e estavam tentando retomar a vida na casa da sogra, quando o Conselho Tutelar de Ilhota interviu e levou o menino para o acolhimento institucional. Quando ela estava do mês para ir fazer a vacina, foi quando a Sônia esteve lá na casa dela e tirou a criança. Tinha 1 ano e 3 meses a criança. Aí o que aconteceu? Eles levaram direto para Casa Lar, sem aviso nenhum. E aqui na denúncia eles disseram que tinham ido lá já muitas vezes avisado e aconselhado os pais a como se comportar, como se tratar da criança. E é mentira, ela nunca teve na casa. O dia que ela teve na casa foi para tirar a criança. Ela teve lá de manhã e tirou a criança na mesma hora. Não deu chance para a mãe falar, para a mãe se defender, nem nada. Segundo Andréa, a família não teve muitas oportunidades de se defender e provar que tinha condições de manter a criança perante a Justiça da comarca de Gaspar. Andréa, na época, morava em Ilhota e chegou a se mudar para Gaspar para ficar próxima à Casa Lar, onde estava abrigado seu neto. Mas as visitas eram negadas sistematicamente. Eu e minha filha se mudamos da onde nós morávamos em Ilhota, fomos morar na rua da Casa Lar para nós poder estar todo dia ali, para todo dia nós pedir para ver a criança e todo dia eles deram uma desculpa diferente. Todo dia tinha uma desculpa diferente. Ou era a juíza que tinha que dar autorização, ou era a psicóloga da Casa Lar que tinha que primeiro fazer uma análise dos familiares para depois liberar a visita. Todo dia tinha uma desculpa diferente. No aniversário do meu neto nós fomos levar uma caixinha de bombom e uma roupinha, visitar ele, para nós tentar ver ele, né, ter um argumento para ver ele, e eles não deixaram nós, nem ficaram com as coisas que nós levamos para a criança, nem quiseram que nós deixássemos as coisas lá. Então quer dizer que eles proibiram a gente de ver, e aí aqui eles dizem que a gente não teve interesse de ver a criança, sendo que nós estávamos ali todo dia na porta da Casa Lar. Segundo a avó, a família foi chamada para uma única audiência, na qual não foi ouvida e nem foi permitida sua entrada na sala da juíza Ana Paula Amaro da Silveira.
Depois disso, o judiciário entrou em recesso e, quando voltou às atividades no ano seguinte, o neto de Andréa já havia sido dado em adoção. A primeira audiência que teve no fórum foi no dia 11 de novembro, a primeira audiência. Em novembro eles pegaram férias no fórum e aí em fevereiro eles já tinham dado a criança, eles já tinham tirado a criança do abrigo. Então, quando eu quis pegar a guarda, quando eu quis entrar com o recurso para a segunda audiência, quando eu quis fazer isso, a criança já tinha sido tirada do abrigo. A gente sabe por fontes que trabalhou lá dentro que ele foi para os Estados Unidos e por venda, por tráfico mesmo de criança. Após saber da reportagem do Fantástico, a esperança de poder ter seu neto de volta reacendeu em Andréa, assim como a revolta. Agora, ela quer tentar reabrir o processo e pensa até em organizar uma manifestação com outras famílias que passaram pela mesma situação. E eu tenho esperança que eu vou conseguir, né, de volta, né? Vou conseguir que alguém que também está passando por isso, porque eu sei que tem muitos na ilhota que estão passando por isso também. Tem muitos na ilhota que os filhos foram tirados filhos, tirado um e deixado o outro, alegando que os pais não tinham condições de cuidar do filho. Assim como ela, Dona Carolina de Lourdes Martins da Silva ficou esperançosa quando soube da reportagem. Sua neta foi levada pelo Conselho Tutelar de Gaspar em fevereiro do ano passado, com cerca de 3 meses. Em setembro deste ano, ela completará 2 anos. Dona Carolina também ligava constantemente para Casalar para ter notícias da neta, mas poucas informações lhe eram passadas. A menina estava em casa da madrinha, foi para casa da madrinha para passar uns dias que ela levou para ajudar a gente, né? Não vou levar a Camila, ela gostava muito da menina, levou a Camila uns dias lá para casa, levou a menina. Aí ela, depois, eles começaram a vir aqui um dia. Conversaram com nós se a menina que tinha dado a menina, que tinha recebido uma denúncia que a menina tinha sido dada. Eu disse, não, é mentira, a menina não foi dada. A menina foi passar uns dias em casa da madrinha, mas dada não foi. Aí quando chegou um dia, ela ligou para a madrinha, onde é que a madrinha estava. Ela disse, eu estou levando a Camille para casa. Não sai daí, fica onde tu estás. Aí ela ficou lá onde ela ficou parada, né? Depois vieram de carro e passaram a mão na menina no colo da madrinha e levaram. Já veio aí a primeira semana, umas 3, 4 vezes, ela deu ordem para a menina, para a guria ir ver a filha, que ela podia visitar. Depois ela cortou a visita porque a menina disse que chorava quando ela chegava. Estava estranhando ela, né, porque estava já acostumada com eles. Aí proibiu a visita da guria. E a gente queria ir ver, ele queria muito ir ver. Mas ela nunca deixou eu ver a menina. Dona Carolina alega que a filha desistiu da menina porque sofreu ameaças de perder a filha mais velha, caso insistisse em ter a pequena de volta. Hoje, Dona Carolina soube por outras pessoas que a neta foi adotada. Mas, assim como a avó de Ilhota, ela também tem esperanças de poder reencontrar a neta. Ela sempre dizia que trazia a menina. Agora, quando foi uns dias agora, um tempo agora, que nós sabemos que eles tinham adotado a menina. Eu soube porque tinha uma mulher que trabalhava na creche e falou para a mulher do meu neto, que a menina tinha sido dada para uma família em Blumenau. Esses são alguns relatos que chegaram até nós e outras famílias procuraram outros veículos de comunicação de Gaspar. E diante dos relatos dessas famílias, a gente fica meio sem saber muito o que pensar. Primeiro de tudo, a gente precisa entender como é que funciona esse processo no judiciário, desde o momento que a criança, para permitir que o Conselho Tutelar retire a criança de uma família, até que se chegue a uma destituição familiar. Como é que funciona, professor? Na verdade, se a gente observar todas as falas da reportagem, a gente pode chegar, digamos assim, a algumas conclusões. O Estatuto da Criança e Adolescente, em 1990, ele veio trazendo a doutrina da proteção integral. Significa o seguinte, o interesse superior, principal, sempre é da criança, não é de nós adultos. Portanto, em toda matéria, em todos os atos do Poder Judiciário, do Ministério Público, da OAB, do Conselho Tutelar, das instituições de acolhimento de criança, de toda a política que atende a criança, sempre o interesse superior é da criança. Por isso a gente tem que ter um certo cuidado quando a gente ouve as falas, né? Talvez às vezes sob
impacto da emoção ou sob o impacto de alguma matéria que veiculou, que chama atenção sobre determinadas questões de conflitos familiares, etc. Eu estava observando na matéria de que não há propriamente uma informação definitivamente do relatório do Conselho Tutelar por que a criança foi para a instituição de acolhimento. Nenhuma criança é colocada numa instituição de acolhimento ou numa família substituta de acolhimento, no caso de acolher a criança, sem motivo grave de convivência familiar. A matéria não traz qual é o papel do pai, qual é o papel das outras famílias em relação àquela criança, o que efetivamente aconteceu naquela criança. Então você vê, não há um relato do relatório do Conselho Tutelar, inclusive sobre a visão do Poder Judiciário. O juiz sempre, obrigatoriamente, se manifesta em toda internação de todo acolhimento de criança numa instituição de acolhimento ou numa família de acolhimento, de acordo com programas oficiais existentes. Né? Então, o Estatuto é claro. E o trâmite disto é muito claro. Os conselhos tutelares, eles têm a missão de resguardar o risco de uma criança em qualquer situação de conflito familiar aonde a dignidade da criança esteja em risco. Então é preciso muito cuidado, por exemplo, na veiculação das falas da comunidade, onde está efetivamente a questão. Não quero dizer com isso que a comunidade que reclama, por exemplo, uma criança que já foi adotada, ou reclama os procedimentos do Conselho Tutelar, ou reclama os procedimentos, né, do encaminhamento dessa criança para ser acolhida, que essa família eventualmente não tenha tido problemas de visitar. O Estatuto é claro. Toda família cuja criança esteja acolhida por motivos graves de convivência familiar, não é isso? Ela tem direito ao acesso à criança, de convivência da criança em visitas permanentes. Entretanto, a equipe multidisciplinar, multiprofissional, o juiz, o Ministério Público, Conselho Tutelar, são muito cuidadosos na relação da visita, porque se a criança está lá porque o pai abusou da criança, sexualmente, se o pai alcoólatra bate na criança, porque na matéria não revela qual o motivo. Eu não estou me referindo a esta matéria, estou referindo a todas as reclamações. Qual o motivo efetivo da relação? E a outra pergunta que talvez a comunidade possa ter razão, a criança ao ir para o acolhimento, antes foi procurada a família extensa, porque a gente tem que esgotar família natural, família extensa, que é a avó, o avô, irmãos, não é isso? Se isso foi esgotado, a comunidade tem o direito de saber se foram esgotados todos os caminhos. Não foram, tem que ver efetivamente os relatórios e as causas por que a criança está acolhida e por que as visitas são, digamos assim, monitoradas, administradas, para que a criança não tenha um segundo conflito. Se ela veio de conflitos, o conflito aumenta nas intervisitas. Quem pode visitar, quem não pode visitar. Então, até chegar a uma decisão, existe todo um trabalho de várias equipes, um acompanhamento de várias equipes. Veja bem, Aline, você falou muito bem. Uma criança não é acolhida em qualquer instituição, que alguns chamam de abrigo, outros chamam de acolhimento. Nenhuma criança é acolhida e tirada da família para uma situação temporária ou definitiva depois para adoção, dependendo do caso, de destituição do pátrio poder ou não. O Conselho Tutelar não tem o poder sozinho de tomar atitude. É sempre com visão do Poder Judiciário, do juiz, com acompanhamento do Ministério Público permanente e de toda uma equipe multiprofissional daquele programa. Então não é uma coisa isolada. Da mesma forma, o juiz também não tem como tomar uma decisão sozinho sem o parecer desses grupos. Não, a decisão do juiz é acompanhada por 5 conselhos tutelares e os 5
os 5 conselhos tutelares devem ser acompanhados pela visão do Conselho Municipal dos Direitos da Criança, devem ser acompanhados por equipes multiprofissionais da saúde, da assistência social, da educação do município. Agora, se isso não está funcionando, aí é algo a se verificar, não é isso? Bom, o senhor falou no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, nós procuramos também o CMDCA de Gaspar e conversamos com a atual presidente, a advogada Andresa Donegá. Confira na nossa reportagem as informações que ela nos repassou. A responsabilidade de zelar pelos direitos da criança e adolescente e agir no caso do desrespeito a esses direitos, como na necessidade de retirar uma criança do convívio familiar, é do Conselho Tutelar. Este conselho é composto por 5 pessoas eleitas pela comunidade. O Conselho Tutelar é autônomo, ou seja, não está subordinado a nenhum órgão do Estado, e sua atuação é direta com o Ministério Público e a Justiça. Mas as atividades dos conselheiros tutelares são fiscalizadas por outro conselho, o dos Direitos das Crianças e Adolescentes, conhecido como CMDCA. A este conselho cabe realizar a eleição de conselheiros tutelares e a fiscalização de suas atividades, além de discutir políticas públicas para a infância e adolescência. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é um órgão normativo e deliberativo que tem a função de discutir políticas públicas em favor dos direitos da criança e do adolescente da nossa cidade. O Conselho também tem a função de fazer a eleição, o processo de escolha dos conselheiros tutelares e analisar a inscrição de entidades e projetos de entidades que tenham interesse em receber verba do FIA, do Fundo da Infância e da Adolescência. Mas, segundo Andresa, até hoje o Conselho nunca recebeu nenhuma denúncia ou reclamação com relação à atuação do Conselho Tutelar no município ou a qualquer outro procedimento relacionado. A informação é endossada pela ex-presidente do CMDCA de Gaspar, a advogada Maria Salete da Silva Schmidt, que participou do Conselho desde 2003 até o final do ano passado. De atuação, não. Nós temos apenas denúncia que vem sendo apurada com relação à eleição, agora, coisa recente. De atuação de Conselho Tutelar não teve nada. Pois é, professora, a presidente ali do CMDCA então colocou que o Conselho Municipal até hoje nunca recebeu nenhum tipo de denúncia ou reclamação. Um questionamento que eu fiz até a ela na nossa conversa e que eu vou trazer novamente para o senhor. Muitas famílias a gente percebe que elas não têm uma formação cultural muito boa, nem mesmo de escolar, né? E que talvez elas não teriam o conhecimento de onde buscar para fazer algum tipo de reclamação no caso de uma atuação que estivesse indevida. Como é que as instituições que trabalham com a infância e adolescência podem garantir uma atuação do Conselho Tutelar que não seja arbitrária, possa fiscalizar essa atuação? Aline, você toca num ponto bastante grave, bastante profundo, no seguinte sentido: a realidade ela é complexa, não é simples. E todas as instituições que passam a ter um controle sobre a questão do interesse superior da criança devem trabalhar em rede, devem trabalhar de forma a proteger, a promover e a defender o direito da criança e do adolescente. Quando a gente vê pessoas que se manifestam sobre a sua relação com a criança, que esteja acolhida e não esteja em convivência familiar, a gente se flagra às vezes por uma clareza de acusação, mas a pergunta sempre é a seguinte: naquele momento em que a criança foi para a instituição de acolhimento e saiu da família, correto? A pergunta é: qual a família, qual o núcleo familiar que por uma injustiça sofrida não reage imediatamente, buscando seus vizinhos, buscando a pastoral da igreja, buscando sua religião, buscando amigos, independente de advogados, de promotor, de juiz, buscando os seus amigos e dizendo: aconteceu isto é uma injustiça. O grito da injustiça, ela explode rapidamente e se deflagra. É o chamado controle social. Agora, passado 1 ano, 2 anos, passados 1 ano,
2 anos, 3 anos. E por, de repente, surgir um fato, todo mundo busca resgatar uma coisa que possivelmente está lá na base da culpa social, do conflito com a criança, e a rede de garantias da criança acolheu a criança, encaminhou para adoção, porque não há encaminhamento para adoção sem esgotar todos os trâmites. Inclusive, a adoção não acontece se, por exemplo, a família, a mãe e o pai estejam vivos, não estejam desconhecidos, não estejam sem localizar, todos são consultados. Entra na rede de cadastro estadual, nacional, o nome da criança a ser adotada, qualificada para adotada, o nome de quem quer adotar. Tudo isso é acompanhado pelo Ministério Público, pelo Poder Judiciário, pelo Conselho Tutelar, por todas essas redes. Ora, se um pode não estar fazendo seu papel, o outro está fazendo seu papel, porque é um controle permanente. Então a gente tem que ter muito cuidado nisto, principalmente quando o interesse é da criança, porque muitas vezes nós defendemos nossos interesses e defendemos interesses hoje, quando 1 ano atrás, 2 anos atrás, eu estava efetivamente, digamos assim, dizendo: ó, a minha criança não tem convivência familiar, não tem condições de estar aqui, porque a gente reclama quando o poder público não se manifesta, mas a gente reclama também quando ele se manifesta. É muito difícil, mas esse é a rede de garantia do Estatuto da Criança e Adolescente. Então seria muito difícil termos um conselho tutelar, por exemplo, porque eu foco no conselho tutelar, porque pelo contato que eu tive com essas famílias, a principal reclamação deles era da maneira como a criança era retirada, e claro, e o posterior também, né? Mas... e o Conselho Tutelar é um órgão em que são pessoas da própria comunidade que são eleitas, né? Sim. Não é, por exemplo, um judiciário que as pessoas só entram por concurso, precisa passar por toda uma qualificação, enfim. Não haveria, seria muito difícil a possibilidade de um conselheiro tutelar estar atuando de uma forma em desacordo com a sua função, sem que isso fosse percebido pelas demais instâncias. Sim, você toca novamente num assunto interessante. O Conselho Tutelar são 5 pessoas. A ação de um Conselho Tutelar não existe se os 5 não tiverem conhecimento. Toda retirada de uma criança de convivência familiar, imediatamente tem que ter o conhecimento dos 5, imediatamente o conhecimento do juiz e depois já o Ministério Público, e todo esse relatório é encaminhado também ao Conselho dos Direitos, não é isso? E há uma ampla e pública sabedoria do que possa acontecer. Só se mantém sob sigilo aquilo que pode machucar a criança. Isso não vai a público. Você sabe que a própria imprensa não pode filmar o rostinho da criança. Tudo que é sigiloso não vai a público, para não machucar quem? O direito, o interesse da criança. Mas tudo é colocado. Pode um conselheiro tutelar amanhã depois ter uma atitude assim, digamos assim, mais autoritária, mais ríspida? Pode. Até pode. A forma, né, de talvez apanhar a criança, buscar a criança, o jeito de fazer, pode, atitudes podem acontecer. Agora, não significa que isto, digamos assim, não seja de conhecimento dos 5, do Poder Judiciário, e se isso acontecer, imediatamente é tomada atitudes. Por exemplo, os conselhos tutelares estão sujeitos a responderem processos éticos e perderem o mandato se alguma relação for contra a ética do Estatuto. Para retirada de uma criança, para chegar ao conhecimento do Conselho Tutelar, é através de denúncias da comunidade, da escola? Isso. São denúncias, às vezes, de próprias pessoas da família, denúncias da família extensa, quer dizer, avô, avó, denúncias de vizinhos, denúncias da comunidade, não é isso? Naquela coisa popular assim, onde tem fumaça, pode ter fogo. O Conselho Tutelar não pode pressupor que a denúncia seja mentirosa. Não pode pressupor que a denúncia seja, digamos, uma vingança sobre a família, vou denunciar. Não. O Conselho Tutelar tem que ter o cuidado, e deve ter o cuidado, de pesquisar
de observar se a denúncia tem sentido. Se tem sentido, ela se comunica com o Poder Judiciário, toma atitude e acolhe a criança. Toma atitude a partir da decisão daí do Poder Judiciário, juntamente com o Ministério Público, ou onde entra o Ministério Público? O Judiciário e o Ministério Público é o permanente fiscalizador do Judiciário, do Conselho Tutelar, da comunidade. Então o Ministério Público, o promotor da infância e da adolescência, permanentemente tem que estar atento a todos esses trâmites. Não existe a possibilidade de uma criança ser retirada sem o conhecimento do Ministério Público? Não, o Ministério Público deve ter conhecimento de todos os relatórios, o conhecimento de toda a atitude do juiz, o conhecimento de todas as atitudes dos conselhos tutelares e de todas as denúncias que eventualmente sejam feitas em relação da comunidade para a rede de garantias. Bom, além das instituições jurídicas, a gente comentou um pouquinho aqui sobre a comunidade e junto com o Conselho Tutelar, o Conselho Municipal, também atuam, aliás, uma das funções do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é discutir políticas públicas. Então aí também atua o município e aqui em Gaspar nós temos então a Secretaria de Desenvolvimento Social, que trabalha com políticas públicas para as famílias em vulnerabilidade e para as crianças e adolescentes em vulnerabilidade social. Nós fizemos contato com a Secretaria de Desenvolvimento Social, porém a secretária e as técnicas que trabalham com esses programas não puderam nos atender, mas eles enviaram respostas às nossas perguntas por e-mail. E a informação, então, nos repassada, quando questionamos sobre os serviços que eles oferecem, foi a seguinte, que os serviços executados pela Secretaria de Desenvolvimento Social, eles estão em acordo com a resolução número 109 do Conselho Nacional de Assistência Social e o Estatuto da Criança e Adolescente, sempre buscando o fortalecimento dos vínculos familiares. Atualmente, os serviços destinados às famílias com crianças ou adolescentes em situação de vulnerabilidade social são desenvolvidos em 3 níveis: proteção social básica, proteção social especial e de média complexidade e proteção social especial de alta complexidade. A proteção social básica compreende o CRAS, que desenvolve um trabalho social com famílias de caráter continuado e com a finalidade de fortalecer a função protetiva das famílias, prevenindo a ruptura dos seus vínculos e também a ocorrência de situações de risco social. A proteção social especial de média complexidade compreende o CREAS, que tem programas para atuar junto às famílias com um ou mais de seus membros em situação de ameaça ou violação de direitos, e também para atuar com menores em cumprimento de medidas socioeducativas, que seriam os menores que cometem delitos, roubos e, enfim, outros crimes. Na proteção social especial de alta complexidade entram, então, os serviços executados através de convênios firmados com os abrigos, que aqui em Gaspar são a Ação Social e Cidadã, que cuida do lar das meninas, são as adolescentes meninas entre 12 e 18 anos, o Centro Gasparense de Proteção ao Adolescente Masculino, CEGAPAN, que é o lar dos meninos, e o Grupo de Apoio à Infância e Adolescência Abrigada, o GAIA, que cuida, então, da Casa Lar. A Secretaria de Desenvolvimento Social informa também que não recebeu nenhuma denúncia. Vale ressaltar ainda que os técnicos não podem expor nenhuma informação ao nosso meio de comunicação acerca dos atendimentos às famílias devido ao sigilo profissional. Informações consideradas relevantes são repassadas aos órgãos competentes quando necessário. Esse foi o parecer, então, da Secretaria de Desenvolvimento Social, que atua também com essas famílias. Muitos casos em que há necessidade da retirada partem também de denúncias dessas equipes que atuam nesses programas. Sim. Seria possível essa atuação também? Sim. As políticas públicas, seja de saúde, de habitação, assistência social como um todo, de cultura, todas as políticas públicas, elas são prioritariamente, necessariamente, o primeiro plano de atendimento à família. Se as políticas públicas municipais não funcionam, as famílias se desestruturam. Ao se desestruturarem, pode partir ou para uma violência física, ou para uma violência psíquica, ou para uma violência de abandono, isso? Ou qualquer outro tipo de violência. O importante em tudo isto é sempre em que situação que a criança e o adolescente está na convivência familiar. Está numa situação de violência, de abandono, de risco, ou está numa situação de convivência por ausência da política pública.
Então a gente sempre deve se perguntar, quando a família se desestrutura, quando a família se empobrece, quando a família passa a ter dificuldade, o Estado deve entrar, o poder público deve entrar através das políticas públicas, assim como foi relatado muito bem pela Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social, não é isso? De Gaspar. Agora, a gente sempre tem que ter um cuidado. O Estatuto é claro quando diz: nenhuma criança pode ser retirada da família ou perder o poder familiar em circunstância socioeconômica, por circunstância de pobreza, por circunstância de dificuldade financeira. Por quê? Porque a responsabilidade do município, da política pública, é fazer com que aquela família se desenvolva economicamente e não tire a criança por relação de dificuldade econômica. Isso? Outra questão que eu também observei num elo de uma matéria, que quando o pai é alcoólatra, isso? A mãe é alcoólatra, o muito cuidado de ver como está a convivência familiar nessa relação. Por isso que as instituições de acolhimento, elas são temporárias, no sentido de que a criança é retirada para não sofrer a violência, e a política pública de saúde, de assistência social, vão trabalhar esta família no alcoolismo, etc., aí, e não impedir a convivência da família com lá. Esse é a preocupação, esse é o giro. Se houver dificuldade nisso, se houver alguma coisa que quebre esse ritmo, o controle social, o controle do Ministério Público, o controle dos direitos da criança, que a matéria colocou, e da própria política pública, dos profissionais, deve entrar em giro. Alguém deve observar isso, não é possível. Não é possível que ninguém tenha olhos para o que possa estar acontecendo. Tá certo, nós estamos conversando com o professor Roberto Diniz Salti, da FURB. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Hoje o programa Gaspar News é especial sobre os casos de destituição familiar e adoções aqui na comarca de Gaspar, e nós vamos prolongar a duração do nosso programa. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos daqui a pouco com mais informações a esse respeito. A Motec Motopeças está presente no mercado de manutenção e comércio de peças, atendendo com rapidez e excelência toda a população. Contamos com uma ampla e completa oficina, onde realizamos todo tipo de manutenção preventiva e corretiva, inclusive injeção eletrônica. Venha conhecer nosso trabalho. A Rua Arnoldo Chiram, 145, bairro Centro, em Gaspar. Ciplac, forros, divisórias e gesso drywall. Rua Ercílio Fide Zimmermann, número 501, no bairro Margem Esquerda, 3397-1283. ciplac.com.br. Que Loja Infantil e Multimarcas. 2 lojas no centro de Gaspar. Que Loja, aqui você encontra as melhores marcas. 3332-2193. Na LHS Móveis, você encontra peças em fibra sintética, junco, ratã e decorações para jardim, tudo para compor ambientes com sofisticação e versatilidade. LHS Móveis, com fabricação própria. Na rodovia Jorge Lacerda, no bairro Poço Grande, em Gaspar, e também no centro de Ilhota. Marques, Contabilidade e Assessoria. Telefone 3332-0580. A Prefeitura de Gaspar iniciou a execução da drenagem pluvial da Rua Fernando Kraus. Após esta etapa, será realizada a pavimentação asfáltica no local. A obra, orçada em aproximadamente R$1 milhão, contará com contrapartida da Prefeitura na ordem de R$115 mil. Em 2011, a Secretaria de Obras realizou a execução de aproximadamente 520 metros de drenagem e pavimentação asfáltica desta via, onde investiu com recursos próprios cerca de R$300 mil. Gaspar, comemorando 79 anos. Bom, estamos de volta com o Gaspar News, ao vivo aqui na TV Gaspar. Hoje o programa é especial sobre os casos de destituição familiar e adoções aqui na comarca de Gaspar. A polêmica foi levantada por uma reportagem da Rede Globo. Nós trabalhamos na apuração de informações,
Durante aproximadamente 2 semanas, o que nós estamos trazendo são as entrevistas com as pessoas com as quais a gente conseguiu conversar. Muitas pessoas foram procuradas, mas preferiram não se manifestar sobre o assunto, porque a polêmica é bastante grande. E hoje a gente tem a participação então do professor da FURB, professor de Direito, Roberto Diniz Salti. Nós vamos agora trazer então, acho que é o mais aguardado, o ponto de vista dos profissionais que atuam na área da infância e adolescência no município e que são os principais envolvidos com toda a reportagem que saiu no âmbito nacional, e vamos ver a opinião deles sobre o que foi veiculado e também as informações que nós apuramos sobre o trabalho que é desenvolvido no abrigo. Você confere então os detalhes nessa reportagem. Até a reportagem do Fantástico, Gaspar era referência no estado na estrutura que possuía para atender aos assuntos relacionados à infância e adolescência. O município hoje possui 3 abrigos para crianças e adolescentes em vulnerabilidade social, um para crianças com até 11 anos e outros 2 para adolescentes entre 12 e 18, um de meninas e outro de meninos. O acompanhamento desses menores é feito por uma equipe técnica interdisciplinar, composta por psicólogos, assistentes sociais e pedagogos. Toda criança acolhida institucionalmente passa por uma avaliação com essa equipe, bem como com sua família e o ambiente no qual ela vivia. E é com base nessas avaliações que seguem os processos no judiciário. A nossa função aqui no abrigo é cuidar na integralidade da criança enquanto ela necessita de proteção judicial. Então a criança vem para o abrigo, eu tenho toda uma equipe de apoio para dar esse suporte para a criança e uma equipe técnica para cuidar e fazer o estudo psicossocial da situação que trouxe a criança para o abrigo. Segundo Gislaine, as crianças ficam em média 9 meses acolhidas na Casa Lar. O tempo mínimo é de 6 meses, que é o tempo necessário para que se faça a avaliação psicossocial da família a qual ela pertence. É também durante esse período que a equipe técnica avalia se a família tem condições de receber as crianças de volta ou não, que conforme o caso pode precisar de mais tempo. Existem casos em que a família é acompanhada por mais de ano. Ainda de acordo com a coordenadora do abrigo, 60% das crianças que passam pelo acolhimento institucional voltam para suas famílias. A gente já marca uma entrevista, um atendimento com o pai, com a mãe, a gente faz todo, levanta o histórico, os motivos que desencadearam o acolhimento, a gente explica as regras, rotinas da casa. E a partir disso vamos então entrando em contato com outros parentes que a gente vê necessidade, que possuem vínculo com a criança, né? Com escolas, fizemos visita, pedimos relatórios, como é que era o comportamento dessa criança na escola, como era o comportamento dos pais, se eles eram presentes, né? Na vida escolar da criança, assim como outros programas, no CRAS, no PAEF, a gente faz toda uma busca ativa onde essa criança estava inserida. Então, aos 6 primeiros meses, a gente tem o nosso primeiro prazo para estar enviando esse primeiro relatório. Nem sempre, cada família é uma situação diferente, nem sempre nesses 6 primeiros meses a gente já vai ter um estudo completo. A gente vai estar ainda conhecendo a família, realizando intervenções, encaminhamentos, né? Mas o primeiro prazo é os 6 meses. A cada 6 meses, nós temos que estar dando uma comunicação para o judiciário da situação da criança. A Casa Lar de Gaspar possui ampla estrutura para receber as crianças com toda a garantia de segurança e bem-estar. Sob o acompanhamento das profissionais responsáveis, voluntários também participam do dia a dia do abrigo, levando doações e promovendo inclusive os tradicionais momentos familiares, como o da Páscoa, situações que muitas vezes esses pequenos nunca vivenciaram em suas casas. Enquanto estão abrigadas, a coordenação da casa faz o contato com a família, mantendo-os informados sobre a situação das crianças. Se elas não aderem às orientações, então, a partir deste momento, é que se cria um relatório sugerindo a destituição do poder familiar. Mas a família tem noção, sim, de tudo o que acontece no processo, até porque todas elas constituem advogado. Então, elas têm informação, sim, do que acontece no processo. Para a coordenadora da Casa Lar, a reportagem da Rede Globo não contemplou a realidade das atividades da instituição de acolhimento. Eu acho que as famílias, às vezes, elas querem justificar os seus erros.
Então, é muito fácil responsabilizar os profissionais que atendem as crianças, mas as famílias são informadas, sim, sobre a situação que trouxe a criança para o abrigo. A nossa equipe técnica faz visita nas famílias, orienta qual é o encaminhamento que elas devem ter para poder receber seus filhos de volta. Para a assessora da primeira vara da comarca de Gaspar, Ângela Moser, que trabalhou durante muitos anos com a juíza Ana Paula e acompanhou vários processos, a reportagem gerou insegurança jurídica. Várias famílias estão procurando a comarca, sejam famílias que já foram destituídas do poder familiar, sejam inclusive famílias que adotaram crianças aqui na comarca. Todos estão se sentindo inseguros. As famílias que foram destituídas do poder familiar, que tiveram as suas sentenças transitadas em julgado, não há como reaver esse processo, como revisar, segundo informado pelo Ministério Público. Segundo a assessora, não houve ilegalidade nos processos e nem a aceleração. Esclarecer que quando foi dito no Fantástico que a doutora Ana Paula acelerava os processos, foi dito de forma equivocada, porque assim, os processos judiciais da infância e juventude, de forma alguma eles foram acelerados, ao contrário, foi dado a eles a prioridade que o Estatuto da Criança e do Adolescente e que a Constituição Federal exigem. Por quê? Porque são crianças, antes de você executar um cheque, antes de você pedir uma reintegração de posse, antes de você fazer qualquer tipo de procedimento judicial, primeiro os feitos afetos à infância e juventude. E era dado a eles a prioridade necessária. Né? E hoje ela está sendo injustiçada por uma matéria tendenciosa que foi passada no Fantástico. Tá aí, então, a colocação dos profissionais que trabalharam na infância e adolescência, e a assessora levantou vários pontos sobre os quais eu queria lhe perguntar. Primeiro, o que o Estatuto da Criança e Adolescente diz a respeito de prazos nessa questão de destituição familiar e adoção? A questão por exemplo, da destituição do poder familiar, nisso, é feito judicialmente, rigorosamente, com todo cuidado, ouvido e observado todos os contextos familiares, através do Conselho Tutelar, Ministério Público, Poder Judiciário, a equipe multiprofissional dessas instituições de acolhimento, a equipe multiprofissional da política pública que você citou até na leitura. Depois, o pátrio poder, quer dizer, o poder familiar, só acontece a destituição, né, do poder da mãe, do pai, ou de um ou de outro em relação à criança, por um processo rigorosamente acompanhado, inclusive por todo um processo da OAB, de advogados, das partes, etc., com amplo direito de defesa, amplo direito do contraditório. Então não existe no processo, principalmente se tratando de criança e adolescente, que é prioridade nos processos judiciais, qualquer questão de aceleramento, né, ou de, digamos assim, pular etapas do processo. Porque se o Poder Judiciário, no caso citado, a juíza tivesse feito, o Ministério Público imediatamente já teria sustado. O próprio Conselho Tutelar, os próprios advogados envolvidos na questão. Não tem como a família ficar sem advogado a partir do momento que ocorre um processo desse? Não, quando a família não pode assumir um advogado, não é isso, financeiramente, a OAB, o Estado, a própria Justiça coloca à disposição em cada processo o advogado dativo, a advocacia dativa. Nenhuma família fica sem assistência de advocacia por questão financeira. Só fica se não quiser, então? Se não quiser, se não estiver nem aí, se não se interessar pelos seus filhos, ou se tiver na questão mesmo de abandono do processo da criança, nisso. E quando vem uma matéria dessa, alerta todo mundo. Mas aquilo que eu falei, alerta sobre um passado, alerta sobre uma emoção atual de possibilidade de ter aquilo que pode ser, é possível, se a criança perdeu o poder familiar, está acolhida, é porque alguma coisa gravíssima esteve em relação a uma criança, senão isso não aconteceria.
Então, hoje, você assumir um grito de dor sobre uma coisa que você abandonou, que você desprezou, que é o ser criança, que é a prioridade de todas essas conversas, então, aí alguma coisa está extremamente invertida em todo mundo. Bom, o que a assessora também colocou é a questão da insegurança jurídica. Sim. Eu, inclusive, tenho amigos que também adotaram crianças em outras situações, né? Mas que eles próprios já ficaram inseguros do que poderia acontecer com eles, se poderiam perder a criança em função de toda a polêmica que se gerou. Sim. E então gerou essa insegurança nessas famílias que adotaram, mas também gerou uma insegurança, descredibilizou o judiciário, né? Uhum. Agora sim, Aline, uma questão é a gente trabalhar segurança jurídica, ter segurança jurídica sobre tudo que aconteceu, e a outra coisa é o valor da justiça do que aconteceu. Né? Se foi justo ou não justo. Ninguém pode negar que a comunidade, todos nós, temos o amplo direito de questionar qualquer coisa a qualquer tempo. Entretanto, na adoção, no Brasil, o processo é muito claro, é muito transparente. O Brasil assinou a Convenção de Haia em 93, né? E assumiu no direito interno em 99 todos os eixos da Convenção de Haia de proteção da infância na adoção, para não haver tráficos, não haver influências de poder. Todos os nomes das crianças, todos os nomes dos adolescentes, todos os nomes dos adotantes, dos qualificados para adotar, tudo está em rede, em cadastro estadual, em cadastro nacional, e especialmente alguns em cadastro internacional. Todo o trâmite é consultado, todas as pessoas em família, extensa, natural, tudo é acompanhado de forma transparente. E quando fala na matéria de que houve uma insegurança, é possível que a matéria nacional gerou essa insegurança por falas, por comunicações que deixou dúvidas. Por exemplo, um juiz que não obedece o Estatuto da Criança e Adolescente, nos prazos que o Estatuto coloca, o juiz é acusado de morosidade, de burocracia, de barrigar a coisa, e a criança fica gritando o seu direito. Olha, veja o que diz o Estatuto. O juiz, obrigatoriamente, tem 48 horas para colocar no cadastro estadual um nome de uma criança qualificada para adoção. 48 horas. O promotor tem 48 horas para dar a sua opinião, mais 5 dias para ver todos aqueles processos. Ora, se eles não cumprirem prazos rigorosos do trâmite que está na lei, eles são acusados de deixar a coisa correr e a criança vendo o navio e pedindo socorro. Então não são eles que são rápidos, é a lei que determina. Não, é o processo. Está aqui no Estatuto da Criança e Adolescente, os trâmites, o processo, os procedimentos. O juiz é controlado pelo promotor, o promotor controla o juiz, os dois são controlados pelos processos que são todos públicos, só há alguns que são de sigilo por questões próprias. O Conselho Tutelar tem o direito de permanente se informar de todas as questões. A OAB, os advogados, permanentemente têm acesso a todos os momentos. O Conselho dos Direitos tem todo o direito de verificar todos os procedimentos. Tudo é, digamos assim, transparente no processo. Para ocorrer um tráfico dentro desse meio judiciário, seria algo, teria que haver a corrupção, então, de todo mundo. Ora, para haver um tráfico de criança nesse procedimento judicial, do Ministério Público, do Conselho Tutelar, do Conselho dos Direitos, então, digamos assim, a natureza humana, o ser humano todo, como um todo, devesse estar podre. Não é possível, porque há um controle social extremamente forte nesse processo. O que eu fico admirado é de que uma matéria jogada no ar, nisso, ele deixa em dúvida uma construção em Gaspar que vem sendo feita com muita ética, com muito cuidado, não é isso?
Não quer dizer que possa ter, digamos assim, algumas situações que possam ser rediscutidas, talvez assim até na relação social, na relação psíquica, psicológica, de relações. Por exemplo, a mãe foi visitar a criança, mas a criança pode estar dormindo, não é horário, vem no horário seguinte. Conflitos de diálogos, conflitos de comunicações, mas que eu não acredito em conflitos processuais. Eu conheço pessoalmente a doutora Ana Paula, acompanhei a construção dela. Se tem uma pessoa que nunca se omitiu, chama-se a juíza de Gaspar, doutora Ana Paula. Nunca se omitiu. Então, quando a gente se omite, a gente é acusado. Quando a gente não se omite, a gente é acusado. Todos temos que ser controlados nas nossas ações. Mas essas são todas as ações publicamente controladas por um todo. Bom, vamos ver como é que toda essa história está repercutindo no meio jurídico. Logo após a reportagem, a própria juíza Ana Paula emitiu uma nota à imprensa. Em seguida também o presidente da Associação de Magistrados Catarinenses. E agora essa semana o Tribunal de Justiça, juntamente com o Ministério Público, também emitiram uma nota. E eles informaram nessa nota, então, que eventuais recursos em andamento ou que venham a ser interpostos em processos de destituição do poder familiar e colocação em família substituta são atividades normais à jurisdição. E a sua análise, no mais, não importa em revisão de processos encerrados, nem em afirmação de erro, dolo ou condução irregular dos autos. As instituições ressaltam também que as duas instituições permanecem firmes em seu bom relacionamento e atuando com seriedade, cuidado e controle absoluto de todos os processos que versem sobre crianças e adolescentes, que na forma do artigo 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente tenham seus direitos violados ou ameaçados. O documento, então, foi firmado pelas seguintes autoridades: o desembargador Cláudio Barreto Dutra, o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Vanderlei Homer, corregedor-geral da Justiça, Dr. Lio Marcos Marim, procurador-geral de Justiça, doutora Gladys Afonso, e corregedora-geral do Ministério Público, Corregedoria-Geral do Ministério Público, Dr. Sérgio Junques. E também o presidente da Associação dos Magistrados Catarinenses, Dr. Andrei Cunha Amorim, e o presidente da Associação Catarinense do Ministério Público. Também se gerou um conflito entre Justiça e Ministério Público a partir da reportagem que saiu em rede nacional. As relações podem ter ficado um pouco abaladas? Pelo que eles dizem aqui, não, né? Não. Quando há uma notícia, é claro que o Ministério Público se preocupa em verificar a fumaça, se há fogo. O próprio Poder Judiciário, a própria comunidade. Né? Mas a leitura clara do documento, né, da Corregedoria, da Associação dos Magistrados, né, do próprio Ministério Público, é clara sobre a transparência do papel construído no município de Gaspar. E todos nós, olha, eu tenho corrido o Estado via Associação Catarinense dos Conselhos Tutelares, eu tenho dado dentro da universidade, fora da universidade, da FURB, extensão de capacitação, formação de conselhos tutelares. Gaspar, nesse processo das instituições de acolhimento, da atitude do Poder Judiciário, da atitude do Ministério Público, principalmente das instituições de acolhimento. Eu estava vendo ali o depoimento da Gislaine, que é uma das coordenadoras, inclusive fez um trabalho científico, literário, acadêmico, muito importante sobre a questão do estágio de convivência de uma família devolver a criança, simplesmente devolver, não adotar mais, devolver depois do período. Um trabalho muito delicado, e é uma das coordenadoras. Então há todo um processo transparente, ético, que eu não acredito que possa haver, digamos, isso que a matéria deixou a entender em âmbito nacional. Bom, vamos ver também como essa história repercutiu no meio político. Ela teve uma grande repercussão. Em Gaspar, os vereadores estão solicitando informações ao Executivo sobre os abrigos e procedimentos de adoções aqui no município, e há vereadores que são da opinião de solicitar à Assembleia Legislativa do Estado a instauração de uma CPI para averiguar o que foi levantado pela reportagem aqui em Gaspar. Vamos acompanhar os detalhes e as opiniões de alguns vereadores agora nessa reportagem.
O caso das destituições do poder familiar em Gaspar teve grande repercussão no meio político. A Câmara de Deputados Federal elaborou um requerimento solicitando à Polícia Federal que investigue os processos realizados em Santa Catarina e no Paraná, bem como as adoções, especialmente as internacionais. Em Gaspar, os vereadores aprovaram um requerimento da bancada do PT que pede ao Executivo informações sobre os abrigos municipais e os processos de adoção ocorridos na comarca de Gaspar. Basicamente foi aquela reportagem, né, que foi exibida lá em nível nacional através do Fantástico. A partir daí também algumas pessoas nos procuraram e é importante a gente estar em sintonia com a comunidade, buscando informações e também prestando informações, principalmente a essas famílias que estão envolvidas nesses casos de adoções. Então acho que esse requerimento basicamente busca isso junto ao Poder Público Municipal. Para a vereadora Ivete Rames, do PMDB, o requerimento apresenta erros, uma vez que várias das perguntas que foram feitas não poderão ser respondidas pelo Executivo, e sim pelo Judiciário. Ainda assim, ela e a bancada do PMDB votaram a favor por acreditarem que os vereadores têm o direito de pedir informações. No nosso entendimento, no entendimento da bancada do PMDB, nós fizemos uma ampla discussão em relação a esse assunto. As perguntas não são pertinentes ao Executivo, e sim ao Judiciário. Quem tem essas informações a respeito de adoção, de abrigamento, é o Judiciário. Então, nós votamos favorável, mas não assinamos o requerimento. Ela conta que acompanha desde muito tempo a questão da infância e adolescência em Gaspar. Partiu de seu marido, o advogado Sérgio Rames, a iniciativa de pedir à juíza Ana Paula Amaro da Silveira a criação dos abrigos na cidade. Nós acompanhamos os abrigos de Gaspar desde a fundação da primeira Casa Lar, que aconteceu na rua Olga Bon, na residência do então senhor Egon Bon. Era uma casa pequena, com poucas crianças, onde a Conferência Vicentina iniciou a administração dessa casa, numa parceria com o governo municipal, com a prefeitura e com o judiciário. E a partir daí o trabalho foi crescendo, foi ampliando, houve a necessidade de ampliar o número de vagas para acolhimento dessas crianças e foi comprada uma casa com espaço maior, na mesma rua, que era da dona Ione Bon. E todo o envolvimento da sociedade em função da manutenção dessas casas. Houve sempre o compromisso também do Executivo Municipal em manter, em fazer os repasses mensais para a manutenção dessa casa. Para Ivete, a questão deve ser tratada com cuidado para que não se perca todo um trabalho que foi construído ao longo dos anos em prol das crianças e adolescentes. Então, é com grande preocupação que nós estamos vivendo esse momento aqui em Gaspar. Essa reportagem do Fantástico, que eu tenho a impressão de que ela foi um tanto direcionada, porque mostrou apenas 2 casos, não mostrou os casos em que as crianças retornaram às suas famílias, não mostrou os casos em que houve adoções e que as crianças estão muito bem amparadas e felizes hoje, não mostrou a realidade, o porquê realmente as crianças estão abrigadas, quantas sofreram violências sexuais, quantas sofreram violência física. Então, acho que tudo isso tinha que ser mostrado também à sociedade, toda a nossa comunidade e ao Brasil. A vereadora elaborou ainda um outro requerimento, convidando o presidente da Comissão Estadual Judiciária de Adoção, Dr. Sérgio Reio, a vir à Câmara de Vereadores para esclarecer algumas dúvidas. Nós vamos propor na próxima sessão, na próxima terça-feira, um requerimento onde nós estamos convidando o presidente da Comissão Estadual de Adoção do Judiciário de Santa Catarina para que venha a Gaspar junto com a assistente social que trata de todo esse trâmite de adoção também de Santa Catarina. E em foco, em especial, também nós queremos tratar a questão da adoção internacional. E não é a comarca de Gaspar que trata de adoção internacional, e sim é o Judiciário Estadual que trata de adoção internacional. Então, esse assunto também ele precisa ser debatido, precisa ser esclarecido e levada essa informação correta a toda a nossa comunidade gasparense. O vereador Antônio Carlos Dalsóquio informou que a bancada do PT estuda a possibilidade de encaminhar um pedido à Assembleia Legislativa do Estado para que também busque informações sobre o caso das adoções em Gaspar. Ele não descartou também a possibilidade de elaborar novos requerimentos solicitando informações a outras instituições no âmbito municipal. A partir da resposta desse requerimento, se o assunto não estiver
a contento, se as respostas não estiverem satisfatórias, é bem provável sim que a gente recorra a outras instâncias para buscar essas informações que a gente acha relevante. Tá aí a repercussão, então, no meio político aqui em Gaspar, também no âmbito federal, com os requerimentos dos deputados. Uma CPI, de que maneira uma CPI poderia contribuir para uma polêmica, uma situação como essa que foi instaurada aqui? Eu acho que nesse momento a gente deve ter um certo cuidado no seguinte sentido. A comunidade, ela sempre tem o direito de saber tudo o que possa estar acontecendo. Seja uma notícia falsa, seja uma notícia verdadeira, em todos os âmbitos. Agora veja bem, na vida institucional normal, se essa matéria não tivesse saído, qual é o procedimento normal dentro do município? A Câmara de Vereadores tem o poder permanente, todo dia, 24 horas, de fiscalizar todas as ações em relação a criança, adolescente, idoso, as políticas públicas, em qualquer momento. Portanto, as três instituições que existem em Gaspar, de acolhimento da criança, 24 horas podem ser fiscalizadas a qualquer momento por qualquer vereador. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, os programas de acolhimento não são programas do Poder Judiciário. Os programas são tocados por ONGs ou por programas oficiais do município, do poder público, mas quem encaminha as crianças, quem determina o acolhimento é o Poder Judiciário e o Conselho Tutelar via Poder Judiciário, né? Acompanhado do Ministério Público. Mas o programa, os profissionais, a metodologia do programa, a forma como o programa é responsabilidade das políticas públicas. Então, a política pública é fiscalizada permanentemente pelo Poder Legislativo. Agora que houve a matéria, os vereadores disseram que é possível fazer tipo de uma CPI. Ora, é possível, né? É possível questionar o Estado, é possível questionar os deputados, é possível questionar o Poder Judiciário, o Ministério Público, para ver como andam os processos de adoção, os processos, né, os procedimentos de acolhimento da criança às instituições, de retirada da família. Esse é um direito que todos têm. Agora, não podemos pressupor nada. É um direito que o Poder Legislativo tem de abrir uma CPI. Agora, abrindo uma CPI, eles estão dizendo, então, por que nós não fiscalizamos 24 horas no curso normal, sem qualquer notícia? Esse é, institucionalmente, dentro da democracia, o dever de todos nós. Agora, já que houve a matéria, é preciso comprovar, talvez por todos os meios, inclusive de uma CPI, de que a matéria, ela trouxe notícias enganosas e provocou emoções na sociedade que inverte o processo de que possa realmente estar acontecendo. Bom, por fim, eu só queria fazer uma última pergunta, professor, com relação à adoção internacional, porque existem muitos comentários aqui na cidade. Gaspar era referência também na questão de adoção internacional, foi abordado, acho até que na reportagem global, e a gente quer saber, então, a vereadora colocou ali que a adoção internacional, ela não é de competência da comarca de Gaspar, e sim do Estado. Como é que funciona a adoção internacional? Existe um cadastro estadual de crianças a serem adotadas e de famílias que queiram adotar, ou de pessoas que queiram adotar. Existe um cadastro nacional de crianças a serem adotadas, nisso, e de pessoas que queiram adotar. E existe também um cadastro internacional, nisso, de famílias que têm domicílio ou residência, né, fora do país, seja brasileiros fora do país ou estrangeiros que queiram adotar. Todo esse trâmite entra nesses cadastros com visibilidade da autoridade estadual, que no caso seria o Tribunal de Justiça, e da associação de que se encarrega dos procedimentos da adoção. E pode ter também, digamos assim, associações de apoio às adoções, né, que encaminham esses processos. Mas tudo isso
com ampla visibilidade da autoridade federal. Então, a autoridade federal no assunto de adoções, que estejam vinculadas inclusive à Secretaria dos Direitos Humanos, do próprio Ministério da Justiça e, em alguns casos, do Superior Tribunal de Justiça, e também toda a Justiça Estadual e a autoridade estadual na relação da adoção. Então, não é o juiz aqui da comarca, no caso internacional, mas ele é consultado, com ele é dialogado, ele é que, através de todos os pareceres das equipes multidisciplinares, esgotado toda a questão local, encaminha isto ao estadual ao federal, a todo o círculo, digamos assim, de parcerias, coparcerias nesse procedimento. Tá certo, então nosso programa Gaspar News especial fica por aqui. Gostaria de agradecer a sua participação, professor. Foi muito esclarecedora e a gente espera que tenha esclarecido as dúvidas da comunidade gasparense com relação a esse assunto. Muito obrigada. Eu que agradeço a TV Gaspar, a você, Alina, Raul e toda a sua equipe e a comunidade que nos ouviu. Muito obrigado. Bom, as nossas reportagens ao longo do final de semana estarão disponíveis no site da TV Gaspar. Na segunda-feira, o Gaspar News volta em seu formato normal, às 13 horas, ao vivo, com as notícias da nossa cidade. Muito obrigada pela sua companhia, um ótimo final de semana e até segunda-feira.